Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje, novamente, o problema dos precatórios alimentares, que aliás acho que até se agravou aqui no Estado de São Paulo. Mas vamos conversar no nosso programa de hoje com um especialista no assunto, nosso diretor da federação, nosso presidente do Conselho da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, Júlio Bonafonte. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje o assunto é precatórios e o especialista que está aqui com a gente é Júlio Bonafonte, diretor da nossa federação, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. Júlio, e aí? Precatórios, mais uma vez. Mais uma vez. Boa noite aos telespectadores do programa Cidadania e Serviço Público. Eu até agradeço porque a novela Precatório continua. Quando a gente fala mais uma vez, veja bem, essa é uma historinha de 30 anos. 30 anos de calote. Por que essa novela continua? Porque mais uma vez que o Gozi acabou de colocar. Porque são 30 anos, calote, precatório alimentar, vamos mais uma vez explicar, é aquele salário, aposentadoria, pensão sonegado, que você foi obrigado a bater na porta do judiciário, virou precatório. Veja bem, gatilho salarial, nós estamos falando de 1986. 86 a 2015, olha, são 29 anos passado. Bem, virou precatório e aí Estado e governo não paga e intervenção federal, pedido de sequestro. 85 mil servidores faleceram sem receber em vida o legítimo direito que era o salário. Bem, por isso que chama precatório alimentar. Alimentar, porque é alimento. É salário pago errado, salário que o servidor ganhou na justiça o direito de rever e que virou precatório, exatamente, que não recebe. E aí, calotes, moratórias, 10 anos, 15 anos, e aí veio o Supremo julgar. Vamos partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4357. O Supremo Tribunal Federal julgou e falou, olha, chega de calote, chega de impunidade. E aí falou, olha, 5 anos, mesmo assim, veja bem, está dando uma colher de chá para as entidades, para os caloteiros de plantão. Falou, vou dar uma sobrevida. Prefeitos e governadores. Prefeitos e governadores. E usou a expressão sobrevida. Vou dar uma sobrevida de 5 anos. Até 2015, até 2020, tem que pagar todos os precatórios. Todos. Bem, aí teve a tal da modulação. Falou, ó, tá aqui, tem que pagar assim, assim, assim. E aí, para surpresa nossa, motivo da nossa presença e do mais uma vez que o Gozi colocou, é que os governantes, quer dizer, desobedecendo a ordem do Supremo, como se pudesse gostar ou não gostar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Falou, olha, eu acho que não dá para cumprir, nós não gostamos da decisão do Supremo e a segurança jurídica nesse país, a Constituição Federal, mais uma vez, e resolveram, o governador do Estado de São Paulo e mais o prefeito do Estado de São Paulo, eles liderando, apresentaram uma nova PEC. Veja bem, uma nova PEC. Quando a gente fala uma nova PEC, é brincadeira. Não é sério, não existe nesse país uma nova PEC para não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, a tal de PEC 74. E sobre essa nova PEC... Vamos lá, Júlio. Primeiro, o servidor, para ficar bem claro para o espectador, o servidor teve os seus salários pagos de forma errada. Entrou na justiça, ganhou, a justiça mandou pagar o correto.
Isto vira um precatório, que é uma fila que fica para que o governador deposite o dinheiro para que o tribunal repasse esse dinheiro e pague o Veja que o Estado de São Paulo, que é o mais rico da União, está pagando precatório de 1999, Góes. Ainda de 1999. E a Prefeitura de São Paulo, 2001. Pois é. Aí, como ele não estava pagando, teve várias ações, etc e tal, mas no Supremo, no Senado, inventaram uma PEC, que é uma mudança na Constituição. Isso. Tá certo? E lá aprovaram que tinha 15 anos para pagar. 5 anos. Não, no Senado. No Senado a PEC 62. 62. Aí depois foi julgado no 15 Supremo. anos. Aí houve um recurso, você... A DIN 43, 57. Defendeu. Sim, defendeu oralmente que era um calote. Quais eram os pontos inconstitucionais? A moratória de mais 15 anos, porque essa PEC era mais 15 anos. Era um absurdo, uma moratória de mais 15 anos. Tinha gente com 80 anos, tinha que esperar até 95 não tinha, morria. E mais ainda, TR como indexador de atualização de correção, que é um absurdo, que sobe metade do crédito, a TR, e o outro, leilão absurdo. O próprio governo queria fazer leilão do seu crédito e ele ia levar vantagem do calote dele. Quer dizer, o governo deve para o servidor. Aí ele faz um leilão, se o servidor quiser entrar no leilão, ele compra por um preço menor do que ele deve. Te dou 30% e fica com 70%, e ele leva a vantagem do próprio calote. Tudo isso foi julgado inconstitucional e aí o Supremo deu 5 anos. Esses 5 anos, essa sobrevida, 2015, 2020, tem que pagar todo o calote sob punição de sequestro. Isso é muito importante, porque até hoje não pagou-se porque não tinha punição. Agora o Supremo falou, se não pagar de 2015 a 2020, punição, sequestro de renda. O governo não é punido. Não tem mais por onde. Mas o governo não é punido com ilegitimidade. Não, deveria. O governante com inelegibilidade não poderia se candidatar. Mas de qualquer maneira, o Estado sofre porque ele vai sofrer. Porque vai ter retenção do direito que eles têm. A União faz um repasse, vai ser retido, enfim. Isso foi julgado. Decidido. De repente, aí os prefeitos, Santo André, São Bernardo, prefeito de São Paulo, acharam de não gostar da decisão do Supremo, como se pudessem gostar. Decisão não se gosta ou deixa de gostar, se cumpre. E aí resolveram, politicamente, fazer uma nova PEC para descumprir essa decisão do Supremo, que aí chegamos... Mas como é que uma nova PEC pode modificar uma decisão que a justiça determinou? Pois é, por isso que nós, exatamente por esse motivo, que nós fomos a cada deputado e cada senador para dizer que nós somos contra essa PEC. E justificamos exatamente o que o Góes está colocando. Não é possível uma nova PEC para descumprir a decisão do Supremo. Nem competência o Legislativo tem para fazer isso, que é interferência na decisão do Supremo. Claro. Levamos aos 513 deputados e aos 81 senadores. Aliás, lembrando o que nós fizemos na Previdência, naquelas lutas da Previdência, colocando o texto da PEC, explicando por que não e justificando. Cada deputado e cada senador levantou. E aí queremos registrar. A nova PEC fala o quê? Em mais tempo? Não, a PEC faz o seguinte, ela quer ficar livre da punição, então sequestra... Se não pagar, a PEC é assim, se não pagar não tem punição. Não, isso, e aí ela quer pagar menos do que paga hoje, aí que ela não vai cumprir os 5 anos. Ela quer pagar menos, ela quer fazer uma média do que pagou nos últimos 10 anos. Média do que pagou nos últimos 10 anos. Mas quase não pagou. Pois é. E aí a média fica menor do que paga hoje e não vai cumprir os 5 anos. E mais, ela tem um dispositivo que ela fala, olha, poderá fazer um financiamento. Poderá não é obrigação, é faculdade. Mas se não conseguir o financiamento, aí ela fica livre de tudo. Porque não pagou, porque não conseguiu financiamento. Mas ela tentou. Mas enfim, isso é um absurdo. É tudo inconstitucionalidade, totalmente contrário à decisão do Supremo. E nós levamos isso aqui a cada senador, a cada deputado, para dizer, olha, isso aqui não pode. É importante registrar o trabalho do deputado Arnaldo Faria de Sá, que essa PEC ele tem segurado e tem
violentamente batido e discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Então, queremos registrar esse trabalho do deputado Arnaldo Faria, que está segurando e brigando contra todo mundo na Comissão de Justiça para essa PEC não andar. Ela está na Câmara. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Depois, se votar, vai para a comissão. Só vai dar, dia 12 de agosto, deve entrar na sessão para julgar a constitucionalidade. A rigor, para nós, ela é inconstitucional, não tem constitucionalidade. Mas se eles admitirem, vai para a comissão especial, que aí vai julgar o mérito, antes de ir para o plenário. Mas até lá, nós queremos resolver isso aí e mais uma PEC vai definir. Tem um fato importante que eu queria colocar para o Góes, que eu tenho a impressão que ela não vai andar, porque o próprio governador do estado, que é autor, ele agora modificou o posicionamento dele. Por quê? Porque o Congresso Nacional, além de aliviar a dívida para os estados e municípios, os empréstimos, então, quer dizer o seguinte, sobra mais dinheiro para eles pagar precatório, aí deu uma colher de chá, está dando o dinheiro que não é deles, para eles desembolsarem, que é o dinheiro do depósito judicial. O dinheiro do depósito judicial, 70% do valor do depósito judicial, vamos transformar em número, é um valor considerável. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, ele vai ter de graça na mão dele 7 bilhões. 7 bilhões. E a prefeitura, 5 bilhões. Do dinheiro que ela dá conta do depósito judicial que está no Banco do Brasil, que estava rendendo para o Banco do Brasil. Parte disso o Supremo falou, você tem que pegar 70% disso aí e pagar os precatórios. Então ele está falando que essa agora... verba foi autorizada só para pagar precatório? Isso, e ontem... Porque eu já vi tribunal contrário, o Tribunal de São Paulo é contrário. Não, então, mas é muito importante, igual que ontem a presidente da República assinou a lei autorizando que se faça isso, que é a lei federal, lei complementar número 151 de ontem, de 5 de agosto, atualizando aqui. Eu até vou ler um dispositivo que fala disso. Os depósitos judiciais administrativos em dinheiro deverão ser efetuados em instituição. Muito bem. Aí fala o seguinte, a instituição financeira transferirá para a conta federal dos estados e municípios 70% do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais que trata isso aqui. Parágrafo 1º, implementação do fundo de reserva, e aí vai, vamos ler o outro dispositivo que fala exatamente esse repasse. Quer dizer, 70% fica uma margem de segurança de 30%, e aí vai, diz assim, compete à instituição. E ele fala qual é a finalidade dos 30%. A finalidade desses 30% exatamente para pagar. Quer dizer, os 70%, que é um valor considerável, para quê? Para pagar os precatórios, para cumprir aquela decisão do Supremo de 5 anos. Então é capaz de pagar até antes dos 5 anos? Bom, o Estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Agora, então vai ter que quitar esses 14, 15 anos de atraso nesses 5 anos. Então... E é até bom essa colocação que o Góes fez, porque nós queremos dar um alerta para você. Não venda o seu precatório. Não faça acordo com o Estado, com o município. Nesses anos você vai receber o precatório. Não tem por que você fazer um acordo e dar 30%, 40%, 50%, 60% ou vender o seu precatório. Aguarde mais um pouco, já sofreu até agora. Não venda e não faça acordo. Às vezes o pessoal recebe... um ofício, uma carta, um telefonema de advogado querendo comprar o precatório, dando um valor que parece até razoável, mas ele dá um valor em cima de um fixo, portanto, muito menor do todo. Menor porque não está atualizado o negócio. Mas também, veja, a prefeitura agora, nesse mês de agosto, vai fazer um acordo e está oferecendo um desconto de 40%. Veja bem, a pessoa abre mão de 40%, mais 20% de honorário são 60%, mais imposto de renda e mais desconto previdenciário, acaba sobrando, você tem 100 mil, só sobra 20 para você. Você está abrindo mão de 80.
É um absoluto equívoco. Então não faça acordo, Nem com não o venda o Estado, seu precatório. nem com nenhuma empresa, nem com nenhum advogado, Isso não mesmo. faça acordo, isso é importante. Nem venda o seu precatório, que é a chamada cessão de crédito. Não venda o seu precatório. Aguarde que, inevitavelmente... Veja bem, vamos fazer um exercício de matemática aqui. Você tem 5 anos para pagar 15. Bom, para pagar os 5 em 15 anos, você vai ter que pagar 3 exercícios por cada ano. 2016, pagar 3 anos. 2017, mais 3 anos para cumprir esses 15 anos em 5. Ou seja, de 2016 a 2020. Muito bem. É uma primeira vez que o Supremo toma uma decisão tão importante, né, Júlio? Porque já tinha uma ação anterior que você participou, que as entidades participaram, no sentido de que, já que eles não estão pagando sequestro de verbas do Estado e da Prefeitura. Mas veja, naquele momento não deu certo. Naquilo era intervenção federal. Intervenção federal em 2003 não deu certo, porque o ministro do Supremo, que são coniventes, que foram culpados, eu disse na minha sustentação oral, os ministros do Supremo, o Poder Judiciário, foram os maiores culpados, porque eles estão lá para cumprir a Constituição. Se a Constituição não é cumprida, eles tinham que punir. Então, eles lavaram as mãos que nem Pilatos. Então, o Poder Judiciário Supremo, o Tribunal, seus ministros, foram os grandes culpados também por esse calote, exatamente por não cumprir a Constituição e não punirem. Então agora, e eles reconheceram isso nessa própria decisão, no acordo que saiu publicado ontem, falando que eles tiveram essa culpa. Mas isso, veja bem, 2003. Vamos admitir, só até para fazer um exercício por gosto, se eles tivessem falado, mas também, porque o argumento é falou, não dá para mandar o interventor porque ele não vai com a malinha do dinheiro para pagar. Mas não era isso que se queria na intervenção. Dizia o seguinte, vamos dar 10 anos, agora ele deu 5. Vamos dar 10 anos, se tivesse dado 10 anos em 2003, em 2013 já estava pago. E não deram nada, deram um cheque em branco e continuou a impunidade. Então, por isso que tem culpa. Agora, também está acontecendo uma outra coisa, né, Júlio? Dinheiro que já foi depositado, o tribunal não está repassando aos servidores. Isso é grave negócio. Por quê? Muito grave. Veja bem, o tribunal com a história de no orçamento, corte, não ter funcionário concursado, e aí os depósitos que o governo do estado fez, para quem? Para prioridade, quem tem doença grave, quem é idoso, e até a requisição de pequeno valor, tem milhares de guias paradas na vara da execução e nas varas da Fazenda Pública. Bem, nós estamos cobrando do tribunal, do presidente do tribunal, tem que fazer um mutirão, sábado, domingo, se vai pagar extraordinário, se vai dar horas credoras, para poder imediatamente liberar essas guias, porque até o seu governador está sendo cobrado no interior, no seguinte sentido, falou, bom, está depositado, mas não chega, então não pode dizer que está pago, porque não chega no bolso do credor. Para ficar bem claro, né, Júlio, olha o processo. O governador já depositou determinada quantia de precatórios para pagamentos precatórios. A vara, o setor do tribunal, o DEPRE, né? O DEPRE já organizou tudo, formatou, mandou para execução. Na execução, nas varas de execuções. E na vara da execução pública tem uma vara específica e mais 14 varas da Fazenda Pública. Estão tudo parado porque não tem funcionários para expedir a guia de levantamento. Para dar andamento na guia de levantamento desse depósito judicial. Não é verdade? Isso, tem coisas, milhares de guias há quase um ano. E absurdamente o presidente do Tribunal de Justiça declarou que é assim mesmo porque ele não tem dinheiro para pagar hora extra para que os funcionários deem andamento, para fazer um mutirão, enfim, para poder pagar isso aí, né, Júlio? Exatamente. Mas vai ter que fazer, porque a imagem do judiciário que está sendo jogado fora, isso aí é uma vergonha. Por que é uma vergonha? Porque o credor, ele publica a lista que está depositado, o credor com doença grave, precisando de dinheiro para remédio, para tratamento, sabe que está o dinheiro, mas não chega no bolso dele, então tem que fazer um mutirão obrigatoriamente para, no máximo, em 30 dias, liberar todas as guias. É absurdo um tribunal como o Estado de São Paulo dizer que não tem dinheiro para fazer mutirão, né, Júlio? É uma vergonha. E o dinheiro parado lá, esse dinheiro como que é usado pelo tribunal? Não pode ser usado. Vergonha. É uma grave, é uma vergonha, é uma vergonha. Tem que liberar todas as guias
para o credor receber. Quer dizer, já o precatório já é um drama de calote. Quando o deposita não consegue levantar. É um absurdo. Conversamos no nosso programa de hoje com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte, que é diretor da nossa federação, é advogado especializado em precatórios e também preside aqui na Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça o Conselho Deliberativo. E essa luta vai continuar. O Júlio não é de descansar numa hora dessa, né, de Júlio? forma alguma. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Aconteceu nessa semana em Brasília o lançamento da Pública Central do Servidor, em evento realizado no Sindleges, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esta central pretende agregar categorias de servidores públicos dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, bem como de União, estados e municípios. Além de defender o interesse do funcionalismo de forma ampla, a Pública estatutariamente não estará vinculada a nenhum partido político. A FESPESP está participando da Pública por meio de seu presidente, José Gozzi, que ocupa o cargo de terceiro vice-presidente. Gaspar Bissolotti Neto, presidente da ASPAL, entidade vinculada à nossa federação, ocupa o cargo de diretor de aposentados. A entidade será presidida por Newton Paixão, que também é o atual presidente do Sindleges. Acontece nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, a partir das 14 horas no plenário Dom Pedro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais uma reunião da Comissão das Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Em pauta, um dos principais itens a ser discutido versa sobre um possível projeto do governo do Estado que visa excluir a concessão de licença-prêmio aos servidores. E outros temas de interesse do funcionalismo também serão abordados. O Instituto Butantan está próximo de finalizar a segunda fase de testes de uma nova vacina contra a dengue. O estudo com voluntários é feito em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde, NIH, em inglês, dos Estados Unidos, e conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A proposta desta fase da pesquisa clínica é demonstrar se a vacina é segura e se o sistema imunológico dos voluntários imunizados desenvolve anticorpos necessários para combater os 4 sorotipos do vírus da dengue. Com o intuito de obter mais rapidamente a autorização para o início da última etapa, a terceira fase, em que deve ser demonstrada a eficácia do medicamento no combate à dengue, os pesquisadores do Butantan submeteram em abril à Anvisa o protocolo do estudo clínico. Essa fase do estudo estava prevista inicialmente para o final de 2015 ou início de 2016. Cidadania e Serviço Público, há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico, que é o fespesp@fespesp.org, visita o nosso site no www.fespesp.org. E eu convido a você, como sempre, a visitar as nossas redes sociais. Basta procurar por Federação FESPESP em nossa conta no Facebook, no Twitter e no Instagram. E sobre o programa de TV você já sabe, você pode acompanhá-lo ao vivo todos os domingos a partir das 9 da noite no site da TV Aberta, online, ou depois então arquivado no nosso canal do YouTube, que você também procura na internet por bit.ly/TV FESPESP. E aí você assiste a todos os programas Cidadania e Serviço Público, quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.
Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.